Bom, o ano está chegando ao fim e daqui a pouco tempo as temperaturas vão subir. Faltam exatamente 75 dias para o verão e uma parte da população intensifica a rotina de exercícios à espera do calor. Bom, para falar sobre quais os cuidados que as pessoas precisam ter para não prejudicar a saúde, nós convidamos o orientador físico, professor aqui da UPF, Nelson Tagliari, sempre muito bem-vindo à UPF TV. Obrigado. É muito bom lhe receber aqui, professor. Realmente, é bom estar aqui para esclarecer um pouquinho mais essas questões da prática da atividade física, do exercício físico para a população como um todo, né? Para quem vai começar agora, está à espera de um milagre. Milagre, o profissional, o educador físico ainda não está fazendo, professor. Ainda não, a gente não fez um convênio com a parte divina para poder fazer com que as pessoas, em pouco tempo, no estalar de dedos, que a maioria quer, né? Thaisa, chega essa época, começa a esquentar realmente, as pessoas começam a se preocupar porque o corpo fica mais exposto, então você tem que estar mais em forma. E o pessoal quer a magiquinha, né, de fazer com que com pouco suor, com pouca disponibilidade de tempo a gente consiga resultados fantásticos. Ninguém vai conseguir isso, professor, isso não existe. Isso não existe, né? A fórmula mágica não existe ainda. Bom, para quem não está fazendo nenhuma atividade física no momento e vai começar agora, motivado aí por esse sol, essa temperatura agradável, começa devagar, professor? E essa é uma recomendação geral. A gente sempre aconselha procurar um profissional da área que seja competente, né, que possa trazer informações ou prestar uma informação, uma prestação de serviço mais adequada, respeitando um princípio de treinamento que é a individualidade biológica. Mas se a pessoa quer iniciar, ela não tem tanto tempo assim, às vezes a pessoa não quer pagar, enfim, começa com uma caminhadinha e não ao meio-dia, né? Porque o sol vai estar muito quente e aí então as pessoas podem passar por algumas situações desagradáveis. Muitos aí a gente já vê caminhando, que eu moro na frente do campo do quartel, com agasalhos, com calor, né, numa expectativa que suando mais vai emagrecer. Isso é mito, professor. Isso é mito e isso é um risco à saúde. Você pode ter uma hipertermia, elevar excessivamente a temperatura corporal e ter uma surpresa bastante desagradável. Então o que a gente aconselha? Uma caminhada leve também um líquido, né, para você tomar água de preferência, né? Essa caminhadinha aí é 30 minutos, 40 minutos? Você pode começar com 30 minutos, 3, 4 vezes por semana, uma questão suave. Se você sentir dores nos membros inferiores, nas pernas, né, é bom usar um calçado adequado para isso também, um terreno macio, mas caso sentir dores, é melhor então espaçar mais o tempo, para criar uma certa adaptação. Né? Eu estou falando mais assim a nível de músculo esquelético, mas também a adaptação mais importante é no sistema cardiovascular, no sistema cardiorrespiratório. Ou seja, o músculo que você está fazendo funcionar é o teu coração. Então eu utilizo os membros inferiores para fazer com que o músculo cardíaco realmente sofra, né, entre aspas, ou tenha benefícios com esse trabalho. Quem já faz uma caminhadinha ou quem já utiliza uma academia ao ar livre, por exemplo, professor, mas tem uma meta de chegar bem no verão, projeto Verão 2015, pode intensificar e como? Pode, um pouquinho, né? As academias ao ar livre, elas não oferecem uma resistência contra o movimento. Você percebe que os aparelhos, eles trabalham muito com a questão da inércia de movimento, né? E são aparelhos que não têm uma ergonomia tão adequada à população brasileira. É uma cópia de aparelhos chineses na realidade. Então, assim, o que deveria ter são profissionais da área, ou estagiários, sob a supervisão de um profissional, que pudesse orientar as pessoas que são frequentadoras dessas academias. Elas têm algumas vantagens a nível de movimento articular, de aumentar um pouquinho a amplitude, mas assim, a nível de você entrar realmente em forma, ela deixa a desejar um pouquinho. Bom, eu brinquei aqui, falei Projeto Verão 2015, mas tem uma brincadeira rolando também nas redes sociais, que é o Projeto Verão Minhas Gorduras, em 2015. Professor, essa eu não sabia. Atividade física queima gordura mesmo? Ajuda nesse sentido? Ajuda. Qualquer uma vai gastar calorias e essas calorias podem ser representadas a nível de gordura ou a nível de glicogênio muscular. Então é possível perder gordura sim. É possível sim. Um tempo um pouquinho maior. Independentemente da via metabólica que tu vai utilizar. Se é exercício aeróbico ou anaeróbico, você vai perder gordura. Só em tempos diferentes. Todo exercício físico vai contribuir para o emagrecimento. Isso é um fato já bastante comprovado cientificamente. Aliado à boa hidratação, uma alimentação adequada. Perfeito. A alimentação é 50% a 60% do resultado do exercício físico.
Então, uma nutricionista, um nutricionista que possa te orientar nesse sentido, vale a pena consultar. Ou aqueles cuidados básicos, não é, professor, que todo mundo sabe, na verdade, o que pode e o que não pode Exatamente. comer e onde pode exagerar. É o que eu ia dizer. Então, por exemplo, doces, guloseimas, refrigerantes, bebidas alcoólicas, evitar o excesso de gordura, isso é básico, né? As pessoas sabem essas coisinhas, né? São pequenas coisas, mas simples, mas que trazem um resultado bastante interessante. Professor, rapidamente, só para a gente encerrar, tem muitos rapazes, muitos jovens querendo ficar fortes também para o verão e aí estão utilizando de alguns suplementos e anabolizantes, e isso não é bacana. Não é bacana. Não a questão do suplemento, a gente tem que diferenciar o que é um suplemento alimentar, que a origem dele vem dos alimentos, e de uso de esteroides androgênicos anabolizantes, que é uma prática que está se tornando muito comum e assustadora aqui na nossa região, aqui no nosso país, para em pouco tempo, né, a via rápida de você ter uma boa condição física, se é que você vai ter uma boa condição física, não né, há nenhuma garantia. Não, comprometendo a tua saúde, para você simplesmente ficar grande, né? Então hoje a gente vê muitos, inclusive gordos, por excesso de hormônio de crescimento, aumentando o abdômen, tendo pitose abdominal, engordando, estão inchando, e pouca qualidade física e pouca qualidade de vida, consequentemente. Isso vai acontecer. Entre outros tantos prejuízos. O Sim. senhor só está citando alguns Não, só aqui, alguns, professor. Além da ginecomastia, que pode dar acromegalia, a impotência, aumenta a probabilidade de câncer de próstata. Então, assim, eles estão brincando com o próprio organismo. Isso é bastante preocupante. Bom, o recado está dado, agora é só colocar na prática, né, professor? É isso aí, a gente busca com que as pessoas não venham só fazer nessa época, né? Mas procurem atividade física sempre. O organismo necessita do exercício físico, então que ele seja regular. Obrigada mais uma vez. De nada, obrigado pelo convite.